Fala, povo. Eu tava voltando aqui, fui no mercado, tô voltando aqui pra casa caminhando numa noite bem agradável, pós-chuva, e eu tava pensando sobre a ficção científica. Por que ela me fascina tanto, por que ela fascina tanta gente, né? E eu queria começar a falar, inclusive esse é o primeiro vídeo que eu vou começar a falar sobre isso, né? Sobre ficção científica, sobre o processo da ficção científica, ou como eu estou me desenvolvendo nisso, né? Na escrita da ficção científica, não na escrita em si, mas iniciante no processo de construir mundos, né? Só que para mim isso vem muito... Eu não vou dizer que é fácil, porque nunca é, mas vem... A forma que eu vejo o mundo, né? A forma como eu olho em volta, eu começo a perceber que é a maneira como muitos escritores de ficção provavelmente devem ver o mundo. E eu acho que é isso que fascina tantas pessoas, é essa visão de ampliar o potencial do que as coisas têm naquele momento para um futuro, sabe? E aí você coloca a camada de futuro que você quiser, né? Você pode colocar um futuro cyberpunk, você pode colocar um solarpunk, você pode ampliar um futuro para uma distopia ou para uma utopia. E aí, independente da visão que você queira dar ou do processo que você quer dar, tu vê, eu tô andando aqui em volta, tô vendo as vaquinhas ali sentadas, tô vendo os cachorrinhos aqui agora. E aí eu olho em volta aqui, de repente eu olho em volta e eu começo a perceber que não existe mais ninguém aqui, só tô eu, sozinho, com os animais, no mundo. Que tipo de história pode vir a partir daí? Então, esse salto a partir de algo comum, que todo mundo consegue se identificar, que é caminhar à noite para ir para casa e de repente, a partir daqui, você coloca algo que é fantástico para falar sobre algo. No caso, eu falaria, nessa premissa que eu acabei de falar, sobre o processo da solidão, por exemplo, né? Sobre o que é o processo da solidão. Uma pessoa que ela se sente sozinha em meio a todo mundo. Então, na verdade, eu estou ampliando algo que existe, solidão, para falar sobre um processo de uma maneira fantástica, para que as pessoas elas consigam se afastar da realidade momentaneamente, avaliar aquilo sobre um outro prisma e depois voltar para a realidade e entender, nossa, são metáforas a partir disso, né? É mais ou menos assim que a minha mente funciona, que eu acho que a mente de muitos escritores funciona. Os escritores funcionam dessa forma, mas os escritores de ficção especificamente funcionam muito assim, dessa maneira, né? Um outro exemplo, por exemplo, que eu posso trazer para vocês, que eu estava pensando hoje, né? Eu penso muito do ponto de vista dos signos, né? Que é a minha formação, a minha especialidade é semiótica e criação, né? E eu penso muito a partir do processo do signo em si. Eu estou aqui conversando e o cachorrinho do vizinho aqui tá paradinho do meu lado aqui, acho que tá escutando, tá curtindo, né? Eu conversar. A gente se conheceu agora há pouco tempo, né? A gente não conversou muito bem, mas ele é um cara muito fofo, muito gente boa, trata bem meus gatos, então deve ser um cara do bem. Então, por exemplo, né, eu penso muito a partir dos signos. Então, o Peirce ele traz um processo sígnico como uma maneira, na verdade é uma tentativa de descrever a forma como nossa mente interpreta o mundo. Então, o signo para o Peirce, né, o signo de uma maneira geral é tudo aquilo que a gente pode perceber. Ou seja, o signo, ele vem do processo da fenomenologia. Um fenômeno é tudo aquilo que uma mente pode perceber. No momento que ela percebe, ela está começando a produzir signos, né? E o signo, ele passa por 3 processos. Uma moto. Tá acompanhando, cara? Ele tá curtindo aqui do meu lado. Tá curtindo aqui, tá me acompanhando aqui, ó. Tá acompanhando o processo aqui. Ai, que fofo. E ele passa por 3 processos, por 3 filtros, né? A primeiridade, secundaridade e terceiridade, ou de um ponto de vista gráfico a gente pode falar isso em ícone, em índice, símbolo, né? Então a primeiridade é o potencial que algo pode ter, e a ficção ela parte muito disso. A secundidade é o conflito, quando aquele potencial ele entra em contato com uma mente, a mente começa a pensar em cima daquilo, aquilo entra num conflito para ela tentar concluir o que é, e de repente ela conclui. Aí aquilo agora é um símbolo, é generalizado, ela conseguiu comparar com algo que está dentro do processo, né, da psique, do processo psíquico dela, ou seja, da nossa bagagem psíquica de informações, e agora a gente entende. A gente está entendendo a partir daquilo que a gente já conhece, entendeu? Então a gente nunca consegue conhecer algo de fato do ponto de vista de algo que a gente não consegue referenciar. Então a gente está sempre buscando um referencial. E essa busca por esse referencial é que torna as coisas tão interessantes. Então, por exemplo, agora voltando para a ficção e extrapolando isso. A ficção é isso. Eu pego uma caneta, né? Uma caneta, ela tem um benefício. A gente nunca tira o benefício real. Uma caneta, ela existe para escrever.
Antes da caneta a gente tinha a pena, antes da pena a gente tinha o giz, né, o carvão, antes disso a gente tinha os dedos que a gente sujava e pintava as paredes. Olha que doido. Para o ato de grafar, a grafia daquilo que está dentro da mente, ou seja, a gente está expondo algo que está só dentro da nossa mente, olha que louco, para que as pessoas entendam. Agora vamos extrapolar isso do ponto de vista de ficção. Se a gente falasse lá para um escriba que usava pena, né, molhada na tinta para escrever e falasse, ó, futuro a gente não vai precisar mais de tinta, a gente vai escrever numa tela digitalmente. Ele nunca entendeu o que é isso. Isso para ele é ficção. Entenderam? Extrapolou dentro de um processo normal que ele consegue entender a escrita. A escrita continua, mas a escrita é outra coisa. E agora? A gente pega uma caneta, né? A gente já tem as canetas digitais. Vamos extrapolar um pouco mais. Se a gente tirar o elemento tablet, ela continua sendo útil? A gente pode escrever em outro local? De repente escrever na mente? Escrever no ar? É assim que funciona a ficção. Você parte de algo real, extrapola aquilo do ponto de vista potencial dentro de um contexto que você imagina para contar a história de algo, ou seja, para trazer ali um ponto de vista específico. Gente, é Loucurbações da Madrugada, agora eu vou jantar. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.